Fala, turma boa, aqui é o professor Diogo Barreto, professor de História, e hoje a gente vai resolver uma questãozinha do Enem 2018 a respeito de quê? De República Velha, um tema muito provável de cair no seu exame. E fique ligado, todas as questões que envolvem movimentos sociais, principalmente ligados a contradições em relação aos direitos da sociedade, são questões bastante prováveis da sua prova. Dê uma olhadinha nessa aqui comigo, onde a temática principal foi a revolta da Chibata. Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. No sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. Atenção para uma coisa nas questões da prova de ciências humanas, gente. A gente ouve muito os alunos falarem que desprezam muitas vezes os enunciados das questões. Por favor, não façam isso. Leiam os enunciados das questões, principalmente as que envolverem contexto de interpretação de história, tá? Ou que forem correlatas à história. Muitas vezes, o indício da resposta está nesse enunciado. Aqui, por exemplo, ele vai dizer aqui a seguinte característica, a seguinte dica. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. Por mais que o movimento vá ser derrotado, gente, é importante lembrar que a lei da chibata foi abolida, tá certo? Mas vamos para o contexto histórico, antes da gente falar da questão propriamente dita. Então, o contexto nos remete o quê? Às eleições de 1910. E o que ocorreram nessas eleições foi exatamente duas propostas muito curiosas para aquele ano, que foram o civilismo de Rui Barbosa, que defendia exatamente de que os militares deveriam se afastar, não deveriam voltar ao poder, tá? Especialmente porque tiveram essa oportunidade no início da República e não souberam fazer bons governos, e o salvacionismo do então sobrinho do ex-presidente da República, Deodoro da Fonseca, o Marechal Hermes da Fonseca. Hermes, em sua proposta, vinha exatamente com a tentativa de moralizar a República novamente, afastando o famoso café com leite, não é? O revezamento característico de Minas e São Paulo na política nacional durante esses anos de República Velha, principalmente da chamada República Oligárquica, né? Ou do café com leite. Rui Barbosa, sendo representante de São Paulo, era uma imagem desta política até então mal vista por Hermes. E nesse caso, ao mesmo passo, se desenvolveu a chamada Revolta da Chibata, que mostra muito bem as contradições entre marinha e exército, tá? E nesse contexto, é importante você ver que a marinha abrigou principalmente muitas pessoas de classe social mais humilde. Os marinheiros, já é exemplo do líder dessa revolta, que foi João Cândido. Vale dizer que a maior parte desses homens não recebiam instrução escolar, salários adequados ou até condições de trabalho dignas. Então, isso foi um dos motivos principais, ao lado daquela penalidade terrível chamada de Lei da Chibata. É bom a gente lembrar que o costume era aplicar no máximo, né, com as penas mais altas, 25 chibatadas em cada insurgente, em cada rebelde, né, que pudesse ali organizar o que a gente chama militarmente de motim, uma revolta. Né? E, no entanto, o marinheiro Marcelino morreu com 250 chibatadas por uma insubordinação. E aí isso gera, naturalmente, né, além das condições gerais, o movimento da Revolta da Chibata. De toda forma, as promoções dentro da Marinha eram muito mais características, na mesma forma como aconteciam no Exército, para homens brancos. Então, na verdade, ali se tinha o quê? Um favorecimento esse que já era bem característico desde os movimentos do Império. Então, a gente vendo a questão, a gente vai chegar aqui na alternativa que mais se aproxima desse contexto, quando ela diz assim: a eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo ou pela
O que nos resta aqui, a resposta na letra E, manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do Império. Por quê? Porque, de certa forma, manteve-se essa noção de que o alto oficialato só deveria ir para os homens brancos, tá certo? Sem dúvida, temas ligados a movimentos sociais é carta marcada e vai cair no Enem.